Olá, seja muito bem-vindo à Semana Yoga na Alma. A aula 3, hoje falaremos das emoções de cada chakra. Mas antes de entrarmos, eu sou Clélio Berti, você já me conhece, eu me apresentei na aula 1. Se você não viu a aula 1 e a aula 2, corra para assistir, porque essas aulas ficam no ar até domingo. Na aula 1, nós falamos sobre a importância de um conhecimento teórico e prático profundo, conhecer o que está nos bons livros, ou alguns conhecimentos que só estão nos melhores livros e alguns conhecimentos que não estão nos livros, o quanto isso faz diferença na sua prática e na sua vida. A aula número 2, nós falamos sobre o ego, como construir uma estrutura para o ego que proporciona evolução para você desatar o chakra aqui do coração, o nó que tem nesse chakra, para que a energia suba e chegue até o Sahasrara chakra e você tenha o conhecimento pleno, completo. As emoções de cada chakra, é muito comum que você enxergue algumas coisas por aí, resumidamente, mas nos melhores livros e algumas coisas que não estão nos livros, nós vamos trabalhar aqui. Qual que é a importância de você conhecer cada emoção vinculada a cada chakra? A primeira grande vantagem é para as pessoas que fazem terapia, os terapeutas, porque se a pessoa tem algum problema afetando o emocional e o terapeuta sabe qual é a emoção, consequentemente, ele sabe qual chakra que ele deve atuar e, claro, cada chakra tem os seus canais de energia. Então, se eu quero estimular um chakra, eu posso estimular diretamente o chakra ou estimular aqueles canais de energia que chegam no chakra ou que saem do chakra. Para o praticante que não é terapeuta, mas é professor de yoga, ele tem uma ferramenta muito importante para orientar os seus alunos. Se o aluno está com uma dificuldade numa determinada emoção, o professor sabe qual chakra que ele deve estimular ou qual chakra que ele deve não estimular, porque quando a emoção é positiva, nós queremos aquilo, mas ela está tênue, se eu estimulo o chakra, aquela emoção sobe, intensifica. Por outro lado, se a emoção está muito intensa, é uma emoção negativa, eu quero reduzir, eu preciso reduzir, mesmo que temporariamente, a energia daquele chakra. Então, para a pessoa que é professor de yoga ou que quer tornar-se professor de yoga, saber cada emoção que está vinculada a cada chakra é uma ferramenta muito poderosa para orientar os seus alunos. E para você aplicar na sua própria vida, você sabe o que acontece no seu emocional. E sabendo quais emoções que estão mais fortes, mais intensas, você sabe qual chakra que você precisa trabalhar. Então, se você tem uma emoção negativa que está exacerbada e você sabe onde ela está vinculada, você vai lá e trabalha no chakra para você ajustar aquela emoção. Por isso, conhecimento teórico profundo, mas realmente profundo, aquilo que está nas entrelinhas, que está nos rodapés, que estão somente nos melhores livros, é fundamental para você ter um ajuste fino na sua prática e esse ajuste fino que leva à evolução. Vamos então às emoções de cada chakra. O Muladhara Chakra é uma sensação de repouso, de uma agradável estabilidade. Imagine que a grande energia Kundalini
está em repouso no Muladhara Chakra. Então, em princípio, quando eu não mexo com esse chakra, essa sensação mais tranquila, mais relaxada é a sensação predominante. Evidentemente que, se eu quero que Kundalini suba, que eu quero despertar as melhores energias para ter acesso aos conhecimentos mais profundos, às sensações mais generosas, eu preciso movimentar esse chakra para que então Kundalini se movimente. Claro que, você sabe, existe 3 nós nos chakras principais. E o primeiro nó, o primeiro grande, está no Muladhara Chakra. Para que eu faça um bom trabalho, eu preciso aumentar a energia no Muladhara Chakra. Em princípio, não tem grandes dificuldades, e desatar o nó, esse primeiro nó, para que a energia suba. O segundo chakra, o Swadhisthana, que fica logo abaixo do umbigo, as emoções vinculadas a este chakra são excitação sexual, lassidão, torpor, crueldade, desconfiança, desprezo, desdém. Olha só o volume de emoções diferentes que esse chakra gerencia. E aí você poderia perguntar, mas desconfiança? Qual é o sentido de desconfiança? Por que desconfiança é uma emoção relevante? Porque se você não for uma pessoa desconfiada, se você não desconfiar das coisas, você vai ser uma presa fácil para os enganadores, você vai cair em golpes simples. A desconfiança é uma ferramenta de sobrevivência. Quando você quer se aproximar de um animal, de um cachorro, por exemplo, se ele não for um cachorro dócil, ele fica desconfiado. O que você quer com ele? E assim, um ser humano que não tem desconfiança, ele é uma presa muito fácil. Por isso que as emoções, mesmo aquelas supostamente negativas, elas são muito produtivas. O problema é quando essas emoções são desproporcionais, quando você desconfia de tudo ou desconfia de todos, quando não tem um senso de razoabilidade. Como conquistar esse senso de razoabilidade? Eu vou falar lá no final desta aula, continue comigo. Outra característica deste chakra é responsável pelo impulso sexual, mas também responsável pela crueldade. Olha só! Que interessante! E aí você consegue compreender por que pessoas que têm dificuldades, problemas sexuais, podem canalizar essa dificuldade sexual por atitudes cruéis. Quando a gente estuda, por exemplo, os serial killers, é muito comum que entre os serial killers tenha ali uma dificuldade com a sexualidade. Ele canaliza aquela energia que não está bem canalizada para a sexualidade, para a crueldade. Ou então ele canaliza essa energia para a desconfiança. Então aí você entende por que às vezes uma pessoa tem muito desconfiança do cônjuge, por exemplo, né? Qualquer coisa que o cônjuge vai fazer, ele fica desconfiado, porque o problema não está na desconfiança, está às vezes na sexualidade. Quando você entende isso, o grupo de emoções que estão em cada chakra, você pode perceber que uma descompensação numa emoção pode ser compensada com outra emoção ou com outra característica do mesmo chakra. Uma está diminuída, a outra aumentada. Diminui a sexualidade, aumenta a crueldade. Diminui a sexualidade, aumenta a desconfiança. Por exemplo, desconfiança com crueldade. Eu aumento a desconfiança, eu estimulo esse aumento de desconfiança, estimulo as atitudes cruéis. Quando eu quero ajustar o chakra, eu preciso entender o chakra como um todo, e quando ele está bem ajustado, todas essas características estão em níveis razoáveis. A sexualidade está boa, eu não tenho crueldade,
A minha desconfiança é uma desconfiança biológica, natural, saudável. Mando uma mensagem dizendo que a minha conta no banco foi bloqueada, pedindo minha senha, eu desconfio. Será que isso aí não é spam? Será que não estão querendo capturar a minha senha? E assim, você percebe a importância de você conhecer muito bem o grupo de emoções e características de cada chakra, porque é muito frequente e muito comum a descompensação, algo está menor, compensar com uma energia ou uma emoção no mesmo chakra. Veja que aí também desprezo, desdém. Desprezo, desdém está combinado com desconfiança. O mais natural é que quando eu descompenso a um elemento no chakra, todos os outros em alguma proporção vão ficar descompensados, e aí eu tenho um conjunto daquele chakra que não está bem, e isso tem consequências tanto emocionais. Você imagina uma pessoa muito desconfiada, desconfia de tudo, uma pessoa com desdém, né? Uma pessoa cruel ou com tendência à crueldade, ele vai ter consequências muito negativas, e também no corpo físico. Lembra no primeiro vídeo que eu falei daquela minha dor? É essa a ideia. O próximo chakra, o Manipura Chakra. Que emoções nós temos no Manipura Chakra, que fica na região do estômago? Sono, sede, ciúme, medo, vergonha, desonra, estupefato. Veja que tem algumas coisas que são emoções, mas sono e sede, por exemplo, são necessidades biológicas. Você percebe como os chakras permitem que a vida continue? Se eu estiver com sede e eu não hidrate, e não hidrate bem, eu vou ter consequências. Se eu não tiver um sono bom, um sono bem regulado, eu vou ter consequências. A minha prática, a minha vida, a minha saúde não será boa se eu não tiver, por exemplo, uma boa hidratação e um sono bom. E aí, você sabe, se o sono não está bom, ele não está generoso. Qual é o chakra que é responsável? Você vai lá e faz as alterações e estimula aquele chakra de maneira positiva para que o sono volte a ser um sono bom. Medo. Olha só, medo eu poderia entender como uma emoção negativa, mas eu posso entender o medo como uma emoção que protege a vida. Se um ser animal que tem a característica de presa não tiver medo, ele vai ser uma presa fácil na natureza. E se um ser humano não tiver nenhuma percepção de medo, ele vai ser uma presa fácil, ele vai ser assaltado fácil, ele vai cair em armadilhas. Sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp? Seu título de eleitor foi bloqueado, a sua conta no banco foi bloqueada. Se a pessoa não tiver um certo medo, ela vai clicar naquele link corajosa. Não, imagina que alguém vai querer tentar alguma coisa comigo. Perceba que então, que as emoções, elas são úteis para a sobrevivência do indivíduo. O que é problema na evolução é quando uma emoção se torna desproporcional. Então aquele medo biológico, ele faz parte da vida e faz parte de uma vida bacana para que você sobreviva. Agora, quando eu tenho um medo exagerado, aí sim, aí eu impeço a minha evolução, eu prejudico a minha evolução. E lá, daqui a pouco, continue comigo que eu vou dar uma solução no final desta aula de uma maneira de você transcender o medo e todas essas outras emoções. O próximo chakra, o Anahata, o chakra do coração. No chakra do coração nós temos egoísmo. Esse é o chakra essencialmente do ego. Nós já falamos muito na aula número 2. Se você não viu, vá lá e veja, que ela fica no ar até domingo. Egoísmo, esperança, ansiedade, dúvida, remorso, prepotência, empáfia. Você percebe que quando eu tenho um ego elaborado, um ego alto, prepotência,
empáfia, estão aí. No Anahata Chakra, eu tenho o segundo nó. O segundo grande desafio, os chakras principais, aqueles que têm nós, são chakras que têm desafios mais profundos para que você continue subindo a Kundalini, a energia de Kundalini para chegar até o Sahasrara Chakra e chegar à iluminação. Mas como desatar esse nó é a aula 2. É como você vencer esse estado de egoísmo, né, vencer esse estado de egoísmo de maneira positiva. Não matar o ego, nem deixar que o ego tome conta. O próximo chakra é o Vishuddha Chakra. Aqui na garganta, o Vishuddha Chakra está vinculado ao altruísmo egóico. Isso é muito, muito interessante. Afeição, orgulho, autoconsideração, afeto, ternura, amor, dor, pena, lamento, contentamento, respeito, reverência. O que eu quero que você entenda basicamente é o seguinte: o Anahata Chakra é o chakra do ego, das coisas do indivíduo. O Agnya Chakra e o Sahasrara Chakra, os dois, Agni e Sahasrara, eles estão muito juntos, muito próximos. Eles são de conexão plena com o absoluto, com o total. E aqui é a transição. O que significa altruísmo egóico? O altruísmo egóico é você fazer algo altamente altruísta, mas com um pé no ego. Então imagina o seguinte: você faz uma excelente ação, tira uma foto e posta no Instagram dizendo: olha só, eu fiz isso. É uma atitude altruísta? Sim, é uma atitude altruísta. Mas é uma atitude altruísta que você faz para dizer para os outros que foi você quem fez. Então, por um lado, tem algo altamente positivo, que é altruísmo. Mas ainda tem algo negativo, que esse altruísmo, ele precisa ser reconhecido. Você quer mostrar para as pessoas que foi você quem fez. Qual a diferença de uma atitude altruísta aqui e uma atitude altruísta aqui? Aqui no Vishuddha Chakra, você publica no Instagram e quer que as pessoas curtem. E aí você fica satisfeito, todo mundo está curtindo. Aqui você faz a atitude altruísta pela atitude. Você não precisa dizer que foi você. Você não precisa publicar no Instagram. Se alguém reconhece que você fez, está bem. E se ninguém reconhece que você fez, também não tem problema. Você percebe que já tem amor, né? Aqui é a transição. Então eu já tenho um amor ainda calcado no ego, não é aquele amor universal, né? Eu ainda tenho ternura, aí eu tenho a pena é sofrer um pouco pelo sofrimento dos outros, o lamento, mas já tenho também respeito, reverência, que é o reconhecimento do valor dos outros. Então eu tenho um pouco do Agnya Chakra, um pouco do Anahata Chakra, e aqui eu construo a transição. Construindo isso, eu vou para o Agnya Chakra. No Agnya Chakra, eu tenho compaixão, renúncia, determinação, paciência, estados meditativos, nobreza, resolução, serenidade, confiança. Você percebe que no Agnya Chakra só tem coisa boa, coisa que está num nível mais profundo. Por quê? Neste Agnya Chakra, quando eu chego aqui, eu já começo a fazer conexões com valores mais profundos, como nós falamos lá na aula passada, na aula 2. Então, os valores que guiam o Anahata Chakra são valores altamente positivos. No Sahasrara Chakra, eu tenho conexão plena com o absoluto. Absoluto, Deus, Gaia, natureza, todo, como você quer chamar.
E essa conexão plena com a natureza proporciona no yoga o que nós chamamos de Nirbidya Samadhi, aquele estado de iluminação plena, profunda. Aqui eu tenho o Sabhidya Samadhi, que já são estados profundos de iluminação, mas ainda a iluminação não é plena. E agora eu quero dizer para você o suprassumo desta aula. Lembra que os chakras inferiores, então imagine o seguinte: Anahata Chakra faz uma divisão. Tudo que está abaixo do Anahata Chakra tem a ver com a sobrevivência física, com as necessidades imediatas, com manter um indivíduo vivo, saudável e cuidando de si mesmo. O Anahata Chakra é o chakra do ego, por excelência. Quando eu começo a sair do indivíduo e passar numa conexão aqui mais profunda, com valores mais profundos, como altruísmo, amor, e aqui eu começo a fazer conexões com o universo, com a natureza. O que significa? Se esses dois chakras aqui, os três, mas especialmente esses dois, não estão no comando, eu tenho um indivíduo com valores mais rudes, mais pobres, que cuida das coisas, quer ganhar dinheiro, quer cuidar de si, e o resto que se lixe. Quando a energia está aqui, eu já começo a ter um indivíduo mais refinado, um indivíduo que começa a ter amor, um indivíduo que começa a ter altruístas, que começa a pensar nos outros, que começa a perceber que ele não é o centro do universo e começa a cuidar das outras pessoas. Quando eu tenho o Agnya Chakra e o Sahasrara Chakra, daí sim eu tenho um indivíduo que tem conexão com o todo. Quando esses chakras estão no comando, a desconfiança é razoável, não tenho crueldade, a minha sede é bem administrada, a minha fome é bem administrada, o meu sono é bem administrado e tudo funciona bem. Então o grande segredo é trabalhar para desenvolver esses chakras aqui e deixar que eles estejam no comando. Na aula passada que eu falei da mentalização da autoentrega, é uma das grandes ferramentas, e o yoga, a prática do yoga, é por excelência a ferramenta. Olá pessoal, eu sou Cássio Zini e eu gostaria de falar da minha infância, alguns momentos difíceis, fases boas, fases ruins, que eu tive. Sempre tive sentimento de solidão, sentimento de incapacidade perante aos estudos. Acho que pelos meus irmãos serem mais velhos, eu me sentia só, eles tinham as atividades dele, normalmente eu ficava mais excluído. E também na escola eu não tinha um desempenho bom, sempre fui um aluno médio, mediano, e isso não me satisfazia, nunca me satisfez. E meus pais, eles sempre pegaram bastante no meu pé por conta da escola, e eu não conseguia demonstrar a dificuldade que eu tinha. Eu estava buscando algo para melhorar meu desempenho escolar e as relações afetivas com pessoas mais velhas, no caso meus irmãos, ou outros grupos desconhecidos. Um colega da escola me convidou, me mostrou alguns materiais sobre o método e me interessou bastante, e desde então foi gostoso. No começo, que eu não tinha intimidade com o método, surgia muita preguiça, muito cansaço na hora de vir praticar. Isso me derrubava bastante. Quando eu não conseguia vir, ficava muito chateado e a depressão subia bastante. Mas não deixava isso abalar não, tentava vir, persistia. O meu corpo também desenvolvi muito. Isso foi consequência da prática. A minha concentração aumentou muito e melhorou e aumentou meu desempenho escolar. Hoje em dia eu me sinto capaz, hoje em dia eu sei que eu consigo me concentrar, pegar um assunto para estudar e desenvolver. E a relação com as pessoas, grupos de pessoas desconhecidas, consigo interagir muito mais hoje em dia. E
E a afetividade com meus pais também, né? Hoje em dia eles não me cobram tanto porque sabem que eu consigo, que eu tenho essa força de me concentrar e desenvolver as matérias. O que eu não esperava foi as outras mudanças muito positivas. Foi o relacionamento com a minha namorada, que hoje em dia tem muito mais qualidade nesse relacionamento, nós nos entendemos muito mais. O sentimento de solidão também praticamente eu sinto anulado hoje. E a autoestima, não sinto mais baixa estima, né? E eu estou muito feliz de estar aqui e continuar praticando. Gostou? Compartilhe com todas as pessoas que você sabe que as aulas seriam positivas. Lembrando que esses vídeos ficam até domingo, então assista todas as aulas. Se você não viu aula 1, aula 2, assista, aproveite. O próximo vídeo, na segunda-feira, eu darei uma oportunidade para você que ficará só uma semana no ar, que eu vou ofertar para você o curso completo de yoga com opção à formação profissional. O primeiro ano deste curso serve para todo mundo, para quem é professor e quer reciclar, para quem quer se tornar professor, para quem quer aprofundar a sua prática, os praticantes antigos e os praticantes iniciantes que querem começar com o pé direito. Então esse primeiro ano é para todos. O segundo ano é exclusivo para quem quer fazer a formação profissional. Portanto, neste primeiro ano, as aulas vão de janeiro até final de novembro. Nós falaremos tudo que é técnico, tudo que é conteúdo que é útil para professores, para praticantes e para iniciantes. Esse curso tem duas versões, a online e a presencial. A presencial tem vagas limitadíssimas. Então, se você quiser aproveitar, inscreva-se já na segunda-feira para garantir a sua vaga. Mas eu tenho uma outra notícia importante. A cada ano esse curso está com um desconto. A cada ano esse desconto reduz. E para você fazer esse curso com os valores do ano passado, olha só, você precisa se inscrever na segunda-feira ou na terça-feira. A partir da quarta-feira, de quarta a domingo, da semana que vem, os preços serão deste ano. Portanto, aproveite. Segunda-feira, abra o vídeo. Logo no início, eu abro esse vídeo 8 da manhã. Faça a sua inscrição. Garanta o preço do ano passado, o valor do ano passado. E vamos junto. Peço para você duas coisas. Assine o canal e clique no sininho. Assim, toda vez que eu coloco um vídeo no YouTube, ele avisa você. E deixe o seu comentário, deixe sua pergunta, que eu resolverei. A minha intenção é resolver todas as dúvidas. Nos encontramos neste curso fascinante que é o curso completo de yoga com opção de formação profissional, ano 1 para todo mundo. Professores que querem reciclar, pessoas que querem se tornar professores, praticantes que querem um conhecimento profundo, sério, e os iniciantes que querem começar já com o pé direito. Nos vemos na semana que vem. Faça a inscrição e venha comigo nessa jornada fascinante que é a jornada do yoga.